gente, a gente está chegando nesse momento no Memorial Municipal Getúlio Vargas, onde lá dentro tem uma sala para música e concertos Zaira de Oliveira. E é nesse lugar que a gente vai começar a gravar o documentário de Zaira de Oliveira, com a participação de alguns amigos, de alguns profissionais, historiadores, professores. Meu pretinho, eu não sei o que você tem. Eu não posso sem te ver. Ei, a minha mascote na vida, meu pretinho querido. Zaira de Oliveira, de quem era aquela voz? A voz... Quem é Zaira de Oliveira? Essa mulher que tirou o primeiro lugar na Escola Nacional de Música. E pensar em quem é Zaira de Oliveira. Para mim, eu tenho essa imagem de ser uma mulher à frente de seu tempo, inovadora, corajosa e um símbolo, né, para as novas gerações. A primeira coisa que vem à minha mente é esquecimento, melhor ainda, memória, né? Porque o que a gente... Pioneira no que fez. Vocês imaginem que ser uma cantora lírica no Brasil dos anos 20, 30, não deve ter sido uma coisa muito fácil. Ser convidada para falar sobre a Zaira de Oliveira é um desafio, tá? Eu posso dizer que quando eu penso nela, eu penso que ela é uma grande representante da mulher negra. Falar sobre Zaira de Oliveira, dar uma definição talvez não seja possível, mas a primeira palavra que me vem à mente é surpreendente. Surpreendente por quê? A documentação se refere como uma grande voz, e eu como cantora, que voz era essa? E assim começa a história da nossa pesquisa, a partir da Escola de Música do UFRJ. Na Escola de Música do UFRJ, nós encontramos um programa de inauguração do Teatro Leopoldo Regueis, que foi um teatro construído para o centenário da independência. Então, esse ano faz 100 anos da estreia de Zaira de Oliveira neste teatro, na inauguração deste teatro, e foi a partir desse programa de concerto que nós, eu, Daniel e Vitor, nos interessamos, porque somos ligados a essa questão do canto lírico, né? E achamos interessante e surpreendente encontrar tanta disparidade com relação à grafia do nome Zaira de Oliveira, porque o programa de concerto aparecia com a redação Isaíra de Oliveira. E isso nos causou muita surpresa, porque nós imaginávamos que se tratasse da mesma personagem, mas não tínhamos certeza. Isso, como disse muito bem o Vitor, nosso querido amigo da história, ele é formado em História, e o nosso querido amigo Daniel Salgado, que é formado em Filosofia, a gente lida na musicologia histórica com a memória e o esquecimento o tempo inteiro. E essa memória e o esquecimento é construída a partir de escolhas desses musicólogos e desses historiadores, e de por que essas grafias estão certas, estão erradas. Isso tudo faz parte da história dessa personagem, e ela reflete a história das mulheres negras no Brasil. Essa invisibilidade, ela não foi casual, né? Ela é histórica. E é por isso que nós nos interessamos muito em trazer, né, à luz a questão do canto lírico e da importância da Zaira de Oliveira para o canto lírico. O professor Jorge já tinha escrito muitas coisas sobre a questão da Zaira no canto popular, mas a gente é cantor, a gente como cantor, a gente tem curiosidade de saber como é que é a voz, né? Como é que ela soa, né? Que importância que teve aquele som para aquela época, e nós nos surpreendemos, né,
com a presença de tanta documentação a respeito da beleza e da qualidade da voz. Em decorrência de um programa na Escola de Música da UFRJ, em decorrência da inauguração do Salão Nobre Leopoldo Miguel, que até hoje é o Salão Nobre da Escola de Música da UFRJ, lá estava publicada uma foto de uma cantora negra chamada Isaíra de Oliveira, o qual eu, Andréa Adur, que é professora da escola, Vitor Emanuel Teixeira Mendes Abalada, enfim, 2 grandes colegas, a gente levou um susto, foi uma surpresa. Uma cantora lírica negra em plena inauguração do salão e premiada. E não fazíamos ideia de quem era aquela figura. E aí, na verdade, então, toda a busca, toda a pesquisa para entender quem era essa figura, quem era essa personagem desconhecida pela gente, então, foi conduzindo a diversos lugares. Então, por isso que eu acho que Zaira é surpreendente, porque realmente nos encadeou para várias reflexões essas que não são só da singularidade dessa figura, mas acho que são representativas da condição dos artistas negros nesse país, do ponto de vista do esquecimento, do ponto de vista do nosso compromisso de hoje em dia de trazê-los cada vez mais para a nossa memória, para educar os nossos jovens e para que isso seja sempre de exemplo, para que as pessoas negras de hoje em dia possam se empoderar. Não é por acaso. Né? No caso dela, a gente tem uma questão quase que programada, né, para esse esquecimento, né, por diversas razões. Porque na década de 40 mesmo, a gente tem uma reportagem no jornal, numa coluna sobre gravações, na verdade, né, que a gente tem o colunista está escrevendo, né, por onde anda Zaira de Oliveira, né, essa cantora tão fabulosa, que transita por entre tantos gêneros. Eu acho que isso sai da Fonfon, se não me engano. Não sei se é aquele Fonfon da década de 40, enfim, deixa eu ver aqui. E ali, né, na década de 40, né, ainda uns 10 anos antes dela morrer, né, já não estava circulando. Por que ela já não estava, né, tão se apresentando, né, o que tinha acontecido ali, né? Você pode pensar na questão do casamento, né, ela virou professora, né, na escola, né, Alcides Fonseca, inclusive por indicação do Villa-Lobos, que coloca ela como braço direito na questão do canto orfeônico, né? Mas eu acho que a questão aí, né, a construção dessa figura, ou desconstrução dessa figura, né, é igualmente importante, né, porque a Zaira passa por diversos momentos em que você, né, a figura dela tenta ser diminuída, mas ela não consegue, no final das contas. Tanto que nós estamos aqui hoje falando sobre ela. E a gente não encontrou registros, ainda estamos em busca de registros de Zaira cantando com o repertório, né, de concerto. A coisa mais próxima que a gente tem é a gravação do Terreiro de Ali Bibi, onde ela utiliza técnicas do canto lírico para fazer aquela gravação. E realmente é brilhante a gravação. Então, assim, é uma personagem que eu fico muito feliz de ter conhecido através da Escola de Música da UFRJ e ter conhecido pessoas que estudam essa importante cantora brasileira e estão trabalhando para tirar essa cantora da histórica tradição que o Brasil tem de invisibilizar a sua cultura, os seus cantores, os seus pesquisadores, sobretudo quando se trata de pessoas negras. E isso é uma lástima,
e vamos dar continuidade às pesquisas na área de música para que a gente consiga, como é que se diz, contribuir, né, com essa história de apagamentos. Eu acho no início do século, ela fazer música, ela ser premiada internacionalmente, né? E por conta das questões de gênero, ela fica apagada na história, porque ela foi a primeira esposa de Donga, né? Quem me apresentou a Zaira foi Jorge Luiz, né? Ele era gerente à época dos centros culturais e, apesar de fazer música, eu não conhecia Zaira de Oliveira. E eu fazia escola portátil de música e eu fui apresentada a uma das canções que ela cantava, que é Canção das Infelizes, né? Então, quando o Jorge falou para mim, eu falei, Jorge, que mulher é essa? Que eu desconheço, apesar de ter sido apresentada a uma das canções. E aí a gente pensou em dar o nome dessa sala, né? Por duas razões. A gente pensa o Memorial Getúlio Vargas muito referenciado por Getúlio, né? E Getúlio foi um marco como presidente. Só que a gente tem na cidade vários espaços que falam de Getúlio. A gente tem o Museu da República, a gente tem a FGV, e aqui as pessoas desconheciam esse espaço, até por ser no subsolo. Então, trazer alguém das artes para dentro do Getúlio, e ela como contemporânea dele, porque isso também é importante salientar, que ela era uma mulher de contemporânea de Getúlio. Então, ela tem esse poder de trazer pessoas para cá. E quando eu vim para cá, no Memorial, e descobri essa sala, primeiro movimento que eu tive, dá para se fazer música aqui dentro. Isso não pode ser somente um auditório com eventos institucionais. Então, ser apresentada para a Zaira me abriu essa possibilidade de botar o canto, de botar encontros vocais, de botar instrumentos, shows acústicos. E aí a gente fez muito trabalho com música aqui. Então, acho que hoje em dia a gente pode pensar que o memorial um pouco mais visibilizado, ele tomou outra proporção por conta da música, né, que foi o primeiro movimento artístico que eu pensei em produzir aqui na casa. Essa nova gestão tem apoiado muito o memorial, e isso é muito bacana. A gente reabriu 1º de maio, e a gente está retomando as atividades. E eu pretendo fazer música aqui e receber novos artistas. Então, eu acho muito bacana haver um documentário sobre a Zaira de Oliveira, como também da Mercedes. Ambas negras. Mercedes não tão esquecida, né? Talvez porque a atividade dela tenha sido mais visual. A questão do corpo marca mais, talvez, a voz. E a Zaira foi um pouco anterior a ela. Mas eu acho que falar de Zaira é falar um pouco dessa representatividade negra, dessas duas mulheres, Mercedes e Zaira, uma através do corpo e uma através da voz, né? E como cantora lírica, e pensar que foi uma das primeiras mulheres negras, foi a primeira, não foi uma das, a primeira a receber um prêmio, isso é monumental. E isso está esquecido na história. Então, eu acho que resgatar essa mulher é importante para a imagem dela e para a nossa representatividade como mulheres negras, né? E eu sou uma mulher negra, entendeu? Estou aqui gerenciando esse espaço. Então, fico muito feliz que haja esse reconhecimento, entendeu? E é isso. Informação que a gente tem em relação a isso, porque nos arquivos da Biblioteca da Humberto Nepomuceno, a gente consegue o programa, né, da inauguração de 22, que inclusive é como a gente chegou até a Zaira, inclusive na época, né, todas as grafias possíveis, né, Zaira com S, com Z, né, Zaira, né, com acento, sem acento, enfim, milhões com trema, milhões de possibilidades, e aí, né, a gente saiu de uma pessoa que nós tínhamos meia dúzia de referências, né, inclusive nos periódicos a gente ficava rindo, porque ela morria e se casava toda hora, a Zaira de Oliveira, né? E chegamos realmente a conseguir traçar, né, uma carreira que
aparentemente foi brilhante, poderia ter sido muito mais, mas ela é muito pouco documentada, né? A gente vê todas as vezes que há referência a ela, as referências são extremamente elogiosas, ela está em locais de extrema preeminência, mas essa referência ainda é muito escassa, né? E é pontual. Você vê que ela canta, por exemplo, né, algumas vezes, inclusive, enquanto cantora lírica, no Teatro Municipal, como solista, com o Francisco Braga, regendo, que inclusive outro artista negro, né, e poucas vezes lembrado como um artista negro, né, a gente pensa, inclusive, o Instituto Nacional de Música, nesse período. É muito interessante como nós temos uma grande quantidade de duas coisas que, né, a gente adora esquecer, né, que são mulheres e negros, né, e a Zaira acaba sendo tudo isso junto, né, uma artista, né, uma cantora que é mulher, que é negra e que acaba sendo invisibilizada. A importância dela, né, inclusive na transição que nós temos, né, entre popular e erudito, que ela transita desses dois mundos com facilidade imensa. A gente vê as figuras que ela vai angariando ao seu lado, né, figuras extremamente importantes, influentes, né, e ela está ali tendo esse papel de amálgama, né, desses dois, nesse diálogo. E, no entanto, a gente fala das figuras e dela a gente não fala, né? E eu acho que é importante a gente trazer essa figura para o lado da lembrança, né? Porque nesse jogo de memória entre lembrança e esquecimento, a Zaira é definitivamente uma que nós temos que lembrar. Eu acho formidável que essa pesquisa tenha levado a gente para vários lugares. A gente, do programa, a gente começou a tentar investigar outros materiais dentro do próprio, a própria Biblioteca Alberto Nepomuceno, e escassos ou então vagos os materiais, e a gente começou a ampliar as buscas pelos jornais de época na Biblioteca Nacional, né, no acervo digital da biblioteca. E, surpreendentemente, a gente só foi, na verdade, ampliando as dúvidas, né? E, claro, toda pesquisa tem disso, né? Que você, na verdade, quanto mais você pesquisa, mais você se depara com o que você não conhece, ou quão grande é o seu desconhecimento sobre o assunto. Mas, no caso dessa figura, né, de Zaira de Oliveira, o esquecimento não era um lapso de memória, mas sim fruto de um sistema que faz questão de apagar esses artistas negros, e que, enfim, isso ficou então muito evidente na nossa pesquisa, né, de que, na verdade, a Zaira, ela é certamente um exemplo, um grande exemplo do que, infelizmente, é a prática que acontece com vários artistas negros e que ainda acontece com vários artistas nesse país, né? É uma honra, né, estar aqui falando na sala Zaira de Oliveira, na presença de pessoas que pesquisaram comigo o tema, na presença de pessoas que estão querendo dar continuidade, que eu acho que é uma missão importante. E, enfim, acho que a nossa contribuição é continuar investigando, falando sobre, dando visibilidade para essa figura, essa cantora lírica que certamente teve uma influência enorme na nossa música, né? Que a influência é essa que não se limita só ao canto lírico, né? Mas que tem toda uma interface com a música popular também, né? Que é fruto, né, da nossa característica única aqui, essa capacidade de conseguir conjugar música popular e música erudita, né? Erudita com aspas. E, enfim, acho que a última coisa que eu gostaria de dizer é que essa figura me fez, todo ano na escola, eu sou professor de escola, todo ano tem um momento da minha disciplina, né, eu leciono Sociologia no ensino médio, em que eu vou explicar, né, na escola, né, para os meus alunos o que é o racismo estrutural, tentar, né, fazer isso. E
eu sempre uso o exemplo do apagamento dessa mulher, Zaira de Oliveira, como exemplo de o que é feito, o que foi feito e o que continua sendo feito. Então, enfim, é uma honra e uma alegria estar aqui junto, falando junto com várias pessoas que estão engajadas em trazer visibilidade para essa figura. Então, uma mulher negra que tira o primeiro lugar na Escola Nacional de Música, mas não levou o prêmio. Então, quando eu escutei isso pela primeira vez em 2004, para mim foi muito forte. E fui pesquisar, não achava nada. Bem, escutei exatamente tudo isso sobre a própria filha dela, que é a professora Lígia Santos, minha amiga, professora, parceiros de pesquisa sobre o samba. Enfim, descobri que Zaira era a mãe dela. Para mim era a avó Maria. Eu tinha como vó Maria sendo mãe dela. Então foi assim que eu descobri Zaira. E aí me encantei com a história de Zaira de Oliveira. E eu fui encontrando sempre uma coisinha pouca, mas não tinha nada falando sobre Zaira de Oliveira. E eu queria pesquisar mais. E aí foi indo. Eu passei a pesquisar na Biblioteca Nacional, né, comprei livro do embaixador Pascoal Carlos Magno, que a gente vai se aprofundando. Ney Lopes é um que menciona ela no dicionário, que eu acho importante também, a colocação do Ney Lopes também, colocar isso no dicionário da música brasileira, Zaira de Oliveira, né, e várias outras personalidades negras que estão ali. Então, o porquê Zaira de Oliveira não levou o prêmio, né? Então, eu me aprofundei exatamente disso, e foi duro ouvir da professora Lígia, sua filha, ela falar que a mãe dela disse para ela que na época foram dizer o que essa negra vai fazer na Europa, né? Então eu escutei aqui relato também da nossa querida professora, de que está na ata a nota 10 e está na ata uma nota apagada da segunda colocada e colocada uma outra nota, né? Então houve ali uma manipulação disso. Então, Zaira de Oliveira, ela se torna hoje, por tudo que a gente vem passando e tudo mais, uma pessoa importantíssima para a gente trazer à tona, resgatar essa vida, né? Então eu vejo assim várias pessoas hoje pesquisando, né? Tem gente que passou a pesquisar a partir de 2017, 2018. E é interessante, né? Isso, acho que com ela isso já aconteceu em vida, o que é pior ainda. Mas aí, novamente, a gente entra naquela questão de como a gente escreve a nossa história, né? A gente estava pesquisando Donga, né? Mas exatamente, a gente pensa primeiro, né? E a gente pesquisando o Salão Leopoldo. E a gente pesquisando o Salão Leopoldo. Mas uma questão que a gente pensa sempre primeiro o compositor, né? O autor, né? O homem, né? O Donga já não é nenhum caso, já mas aí geralmente é branco, né? Entra todas aquelas questões. Que é uma crítica que geralmente se faz, né, aos estudos, especialmente dentro da música erudita, né? Título, que você, a sua pesquisa, né? Homem, branco, mas bem ou mal, outras pessoas que faziam, mas tinha muito mais além disso. Inclusive, se for para pensar nos intérpretes, que também, que bem ou mal, a música só existe quando ela é interpretada, né? Não adianta, né? Essas pessoas mais que a relação imediata é com ela. Ele está colocando uma questão bem interessante também, porque quando foi para dar o nome até aqui da Sala Zaira de Oliveira, já foram logo a pessoa, não vou falar nomes, né, mas ainda mais poder público, aquela coisa toda, lá na secretaria, uma pessoa falou, o que tem Zaira de Oliveira a ver com Getúlio Vargas? Bem, o sangue pulsou, foi lá o fio de cabelo, assim, então, peraí. Opa! Tudo a ver, minha filha. Tudo! Ela foi professora da Era Vargas, professora de introdução de música nas escolas,
do projeto do Vila Lobos, que também era do governo Vargas. Então tem tudo a ver fazer uma homenagem aos trabalhadores da Era Vargas, a uma pessoa como Zaira de Oliveira, professora da área de música e negra. Qual você está vendo algum empecilho nisso? Na mesma hora, o que aconteceu? Calou-se, né? Você tem que estar preparado, às vezes, para responder. Mas a resposta veio no impulso de uma raiva completa, né, também. Então, acontece isso. É interessante essa questão, você falou do Vila Lobos, né, que ela trabalhou, né, durante... O Vila Lobos, né, o JFG fala, não foi... Ela não entrou lá porque era mais professora, não. Inclusive, o Vila Lobos escolheu ela a dedo. Exatamente. Né? Desenvolvimento que ele queria trabalhar com ela. Né? Então, você tem aí... Né, ele queria ela. Exatamente. A proficiência da cantora, da musicista, competente para desenvolver o projeto do canto orfeônico. Então, essa é a questão. Hoje, se somos músicos e cantores. Pela competência. Pela competência. Inclusive, agora fazer outro arco, né, nesse sentido, porque pro Vila Lobos, o maior cantor do Brasil era quem? Dalma de Oliveira. Aqui foi aluna de quem? Então, olha o full circle. É verdade. Exatamente. Tá vendo? Bom, estamos aqui para falar de Zaira de Oliveira, a convite de Paulo César Alcântara, da sua equipe maravilhosa, que está fazendo esse trabalho muito necessário num país de pouca memória. Meu nome é Lília Gutmann, eu sou professora e tive a honra de ser aluna da filha de Zaira, Dona Lígia Santos, professora Lígia Santos. E como é necessário para essa geração ter exemplos como uma mulher como Zaira de Oliveira. E aí começa a nossa história. Quando estive como subsecretária de Identidade Cultural, na época da gestão de Nilcemar Nogueira, à frente da Secretaria de Cultura da cidade do Rio de Janeiro, esteve conosco o Jorge Luiz Matias, com essa ideia, né, de, junto a Nilcemar, darem nome de Zaira de Oliveira à sala, dentro do Memorial Getúlio Vargas, contemporâneo, né, de Zaira, desse período, e que não tinha um patrono, e pensamos na escola Orsina da Fonseca, onde há um pequeno centro de memória de professores e alunos que por lá passaram, e eu imaginei que atividade educativa poderia ser realizada com os alunos de lá. Conhecedora de que lá havia um grupo muito bom de professores, pensamos então em uma atividade que envolvesse os alunos, mas de uma forma não apenas como uma memória de longe no tempo, mas que fizesse refletir o hoje e o ontem. E assim foi feito da seguinte maneira: imaginamos cartas para Zaira. E os alunos escreveram cartas após conhecer a sua história, saber como aconteceu esse processo todo do concurso, da vitória que ela teve no concurso e da negação em receber, em dar-lhe o prêmio, né, que era a viagem para a Europa, em função dela ser negra, e houve toda essa decepção por parte dela, e os alunos conhecerem isso e pensarem por que o que disso ainda persiste, o que há de racismo em nossa sociedade, o que precisamos mudar, o que mudou e o que ainda existe. Então essa perspectiva foi a tônica do nosso trabalho dentro da escola, com um grande debate, e os alunos escreveram as suas cartas para Zaira. A partir daí, foi lá dentro do memorial feito um trabalho, né, de estética pelo Emílio Macedo, foi o designer, e criamos um espaço exatamente para que, quando houvesse a inauguração, os visitantes pudessem conhecer o que foi feito. E também ficou por umas 2 semanas. Na época a gestora era Eunice do espaço, e foi então assim realizado. Causou bastante impacto, porque sempre que um jovem fala
para alguém do passado, é como se nós também, né, que vivemos esse momento, refletíssemos o que nós temos de parcela nessa realidade, o que nós podemos fazer para transformar isso que vivemos. E o professor simplesmente tem tudo a fazer, né? A educação é o que transforma. Então, como filha de professores, né, Marina Paranhos e Luiz Paranhos, como aluna de Lígia Santos e como professora, e assim como os professores do Orsina da Fonseca, que foram também um ambiente onde Zaira de Oliveira trabalhou, né? Todos nós estávamos muito envolvidos nessa tarefa e acreditamos que isso é um legado que Zaira de Oliveira deixa também. É preciso transformar, refletir e falar para as próximas gerações. Então, o que eu tenho a dizer é isso, e só admiração, e pretendo que fique esse legado para nossos outros professores, novos professores, que não desistam e persistam sempre nessa grande mensagem de que o mundo pode ser melhor. E somos todos juntos Zaira de Oliveira! Sou Márcia Zaira, filha de Lígia de Oliveira dos Santos, neta de Ernesto dos Santos, compositor donga, e da cantora lírica Zaira de Oliveira. Eu estou aqui hoje para falar um pouco da minha avó, através do que eu ouvi da minha mãe, porque ela faleceu quando a minha mãe tinha 15 anos. Minha mãe fazia uma viagem com o coral do Instituto de Educação a São Paulo e voltava com meu avô, e quando chegou em casa, infelizmente, minha avó teve um problema cardíaco e veio a falecer nos braços da minha mãe. Então essa é uma história um pouco traumática na família, mas que foi superada com a história da minha avó, que foi uma mulher, tanto que ela foi vencedora de um concurso no Teatro Municipal, onde ela teria direito a um prêmio de uma viagem à Europa e uma medalha. Ela foi preterida na viagem e ficou com a medalha. Essa é uma pequena história de sua vida, que também foi coroada com ações bastante importantes. Foi pioneira no rádio, começa a sua história no rádio e teve uma presença bastante atuante. Sei que foi amiga de pessoas como Orestes Barbosa, que a prestigiavam muito. Participou do programa Casé, que era um programa de muito sucesso na época, e tinha sua vida na ópera. Era uma mulher muito elegante, porque também era um casal muito elegante, ela e meu avô, os dois. E o que eu estou falando eu sempre ouvi da minha mãe, sempre estavam cuidando de estar com a sua aparência muito bonita, de forma moderna, porque recebiam muita gente em casa, faziam saraus em casa. Era uma casa muito festejada, recebiam intelectuais, compositores, faziam roda de choro, roda literária. Meu avô era oficial de justiça, então com isso também ele trazia para perto da família muita gente ligada à área jurídica, desembargadores. Eles tinham uma relação social muito boa. Não digo isso não por uma questão de hierarquia ou de títulos, mas porque era a vida que eles tinham. E era um casal negro, que fazia toda a diferença. Para vocês entenderem como ela era elegante, ela era uma mulher que usava casaco de pele e guardava na Casa Canadá para refrigerar. Então, isso era uma coisa muito, para mim, quando eu ouvia essas histórias, eu achava uma coisa tão distante da minha realidade, nem entendia muito, mas era uma prática comum naquela época, as mulheres que gostavam de ser muito elegantes.
Sua voz era uma voz, segundo os pesquisadores vem falando para a gente, era uma voz diferenciada, uma voz muito bonita, muito especial, e por isso, como cantora lírica, ela tinha uma presença bastante reconhecida no meio musical. Há um outro lado da minha avó, como educadora, que também é bastante profícuo. Ela foi professora do Colégio Orsina da Fonseca. Nessa época, ela era muito amiga da mulher do Villa-Lobos, Dona Lucila, e as duas faziam um par na escola e trabalhavam sempre juntas. Nessa ocasião, ela foi professora de alguém que todos conhecemos bastante, que foi a professora a Dona Ivone Lara, e também foi professora da Dalva de Oliveira. Essa presença, essa atuação no Colégio Orsina da Fonseca também trouxe para a família uma convivência muito grande com a família Villa-Lobos, de quem meu avô já era amigo, maestro. Ele já era amigo do mestre Villa-Lobos. Então, ela, amiga da Dona Lucila, ainda aproximou mais a família desse vínculo familiar, né? Então, eram famílias assim que frequentavam a casa dela, que ela recebia, família do Jacó do Bandolim, Dona Adília, esses eu conheci bastante, e Sérgio e Helena frequentavam a casa com muita frequência, estavam sempre lá, porque meu avô fazia as reuniões de choro, ela cantava, era uma casa muito festejada. Essa atuação da vovó Zaira no Colégio Orsina da Fonseca também é uma coisa que nos orgulha muito, porque o ensino de música era muito prestigiado. Sei que ela teve uma atuação também bastante interessante na sua vida na ópera, onde atuou na escola de música, e como uma mulher negra estava sempre fazendo a diferença. Tem um trecho de um artigo do jornalista JFG, que diz que ela seria a nossa Mary Anderson, e aqui eu peço para depois a professora Andréa Adur, que é a nossa decana do assunto Zaira de Oliveira, dizer para vocês quem foi a Mary Anderson. Foi uma grande cantora lírica, né, da época, e que a voz dela era comparada a essa cantora. Eu gostaria aqui também de dizer da alegria de eu poder estar aqui falando sobre um pouco da minha avó Zaira, que como uma artista negra, ela caiu na invisibilidade, que é uma coisa muito comum no nosso país. Você não consegue falar muito sobre esse assunto. Eu agradeço muito aos pesquisadores que estão cuidando disso. Agradeço à professora Andréa Adur Albuquerque, agradeço ao Paulo César Alcântara, à professora Lília Lang. Estou um pouco emocionada. Desculpe. Fazer um desafio. Qualquer uma das músicas de Zaira de Oliveira, você pode fazer a adaptação no ritmo que você achar mais interessante e poste nas suas redes sociais. Sendo que você vai marcar no Instagram de Brasilidades em Minutos, e embaixo ainda vai colocar hashtag Brasilidades em Minutos Zaira de Oliveira.
ok? Para você que se inscreveu, que assistiu, que adquiriu o conteúdo que foi abordado pelos profissionais que nós trouxemos, está na hora de você botar a voz ou simplesmente fazer uma paródia com as músicas de Zaira de Oliveira. E aí, você faz depois de marcar, mandar para a gente, nós vamos fazer uma verificação e enviar para você o certificado. A oficina acaba por aqui, porque tem um show de espetáculo para fazer. Estou esperando um abraço. Meu pretinho, eu não sei o que você tem. Eu não posso, faça sem te ver. Ei, a minha mascote na vida. Meu pretinho querido, não me faça sofrer. Você tem xodó? Eu sei que tem, porque sem você não vivo bem. Você tem xodó?